Ora, muito bom dia, mais um passeio organizado pelo Adeculto da Câmara Municipal de Alpiarça e mais uma vez com as imagens exclusivas do Alpiarça TV. Neste momento estamos em Évora para fazermos a primeira visita, mais daqui a pouco. E estas são as imagens da chegada a Évora. O canhão acertou no paiol, destruiu o paiol, ficámos sem munições e entregámos tudo aos franceses. Os franceses estiveram aqui pouco tempo, foram só mesmo para saquear, levaram só daqui, para ter uma ideia, só em prata, 3,5 toneladas só em prata. Ouro não se sabe, obras de arte não se sabe, perdeu-se muita coisa. Saquearam e foram-se embora. Esta muralha que aqui está foi feita só especificamente para as invasões francesas. Depois, temos ao fundo aquela esse é o momento para pagar. Depois vai tudo atrás. Isto é o Sr. Rui que está a filmar o Tribunal da Relação de Évora. Alô. Agora no Jardim Municipal em Évora, praticamente em frente ao edifício do Tribunal de Évora, e nós continuamos a divulgar as imagens deste passeio, uma organização da Adeculto, Câmara Municipal de Alpiarça, como já vos disse, no Jardim Municipal de Évora. Onde estava o convento franciscano, porque em 1918 sofreu um incêndio muito grande que ficou totalmente destruído. Só se recuperou esta parte. Nós estamos a falar de 1918, também nós em 1910 temos a implementação da República. Portanto, estar a recuperar um palácio também não havia muito interesse por parte do Estado português. Então, nas imagens o Palácio Dom Manuel, aqui na cidade de Évora. Serve apenas para colóquios, serve para apresentações, para exposições, de resto está completamente visto, só está mantido assim, dito por fora. Não está mantido, mas não tem obras de arte, não tem peças, não tem imobiliário, não tem absolutamente nada. Foi aqui, neste palácio, que começou o estilo manuelino. Dom Manuel vivia aqui e foi daqui que começou o estilo manuelino. Pode-se ver por baixo, nós agora vamos dar à volta, depois também por cima podem ver vários pormenores do início do estilo manuelino, onde certamente serviu mais de estudo para lançarem mais tarde o estilo manuelino. Temos aqui várias igrejas com o início do estilo manuelino e temos uma janela também muito trabalhada já em estilo manuelino.
temos o estilo manuelino à frente, porquê? Porque nós, antigamente construía-se de dentro para fora. E, portanto, a parte da frente, chamada a fachada, como o nome diz, é o que fecha. Então, como era o que fechava, daí o nome fachada, aí começa já a aparecer um outro género de estilo totalmente diferente. Serviam apenas de cenário, no século XVII. Eram apenas para pintar as damas e os cavalheiros, nada mais. Nada mais. Não são ruínas verdadeiras. Podem até ver que existem várias misturas de estilo. Lá em cima na torre, por exemplo, temos alguns estilos que nunca existiram. Nunca existiram. Foram feitos de propósito para aquilo. Agora sim convido a passarmos aqui por baixo dos arcos e podem observar nos arcos temos, tanto em cima como à volta, temos vários pontos onde se observa o início do estilo manuelino, o início da formação das cordas, dos cabos náuticos. Vê-se também algumas anêmonas, coisas que eram novidade para este tempo. Ainda demais aqui para Évora, no interior. Havia pessoas aqui que nunca tinham visto o mar. Sim, muito género. Ora bem, conforme vos dizia, podemos começar a ver aqui um estudo, onde reparar que todas as bases são diferentes umas das outras. Isto eram estudos. Podemos ver, por exemplo, aqui neste ponto, temos aqui corais. Nós no Oceano Atlântico não temos corais. Temos aqui assim também cabos náuticos. Temos ali nós, cabos entrelaçados. Temos também no topo a rotação de anémonas, ao longo de vários pontos. E temos ali também já o princípio do nó. Então, aqui assim temos já um nó. Ali também, outro nó. Estes são estudos. Eram trabalhos, eram estudos, o Manuel estava aqui e era aquilo que observava e era aquilo que o Manuel ia corrigindo e ia pedindo para fazer à sua maneira e ao longo, exatamente. A tal janela, exatamente, a tal janela que eu falo, esta janela aqui. Abrir depois mandas-me isso, está bem, amigo? E em cima uma concha. E precisamente já o início do estilo manual. O início do estilo manual. Podemos observar por cima, portanto na varanda, por cima da porta, temos duas esferas armilares. A esfera armilar tem o princípio mesmo do estilo manuelino, porque representava sempre o descobrimento. E vamos poder ver ao longo do tempo, ao longo do passeio, várias esferas armilares. O que é que está a tirar aqui? Olha, luz e cheira. Depois não tem que dar ao chinelo. Tubarão no municipal da Água. Eu tinha aqui este ano. Cada um representa os 4 continentes. Vocês certamente vão dizer que são 5 continentes, é uma verdade. Na altura só conheciam 4, não conheciam ainda a Oceania, e daí que estão representados pelos 4 continentes. Temos aquelas duas esferas bastante grandes que representam o globo terrestre. Não se conhecia também nem o Polo Norte nem o Polo Sul. Mas de onde é que vem o calor? O calor vem de cima. E então, como o calor vem de cima, é representado por uma chama no topo. Portanto, calculava-se que era um cão de fogo que estivesse tudo ali e que largasse dali o calor, portanto, para a terra. Ao lado temos este convento, que é o Convento da Graça. O Convento da Graça que hoje em dia funciona como mestres oficiais. Mestres oficiais, em 1759, Marquês de Pombal, em 1759. E ficam muito bonitas. Exatamente, são jacarandás. E isto tem um problema muito grande. Suja
Diz tudo. Aqui em topo temos a igreja de São Francisco, temos a igreja da Misericórdia, que é das mais bonitas da cidade de Évora. Toda forrada a azulejos do século XVII e por cima pinturas flamencas também do século XVII. E curioso, é o altar-mor não está em baixo, está sobrelevado. Tem que subir uma escadaria de lado e está sobrelevado. Vamos continuar, depois quem quiser cá vir para visitar a igreja é preferível. E vamos agora continuar, vamos em direção à universidade. Portanto, chamada a Mouraria, passou para o outro lado da cidade. Já lá vamos passar. E foi para aí porque o castelo está deste lado também e daí conseguiam observar as entradas e as saídas dos muros. Mas a entrada continua sempre a ser esta, a entrada para os muros continua sempre a ser esta. Temos aqui estas duas torres. Estas duas torres foram construídas após o terremoto, mas são em estilo árabe. E temos aqui também, é a única entrada que tem, ali ao lado temos uma porta de acesso à torre e ao lado temos uma janela. Nessa janela está uma coluna com a imagem de Cristo no topo. A imagem de Cristo, porque cada vez que entravam aqui ou saíam tinham que se vergar perante Cristo. Portanto, para mostrar o domínio dos cristãos sobre os mouros. Temos também aqui ao topo esta janela, que podem observar que é uma janela em estilo manuelino, esta sim já bastante rica, e esta janela é a janela da casa de Garcia de Rezende. Garcia de Rezende foi um dramaturgo português, viveu cá em Évora, no século XVI, e hoje em dia está enterrado no convento do Espinheiro, fora das muralhas. Foi também Garcia de Rezende que veio dar o nome ao Teatro de Garcia de Rezende, que é um teatro do século XVIII, finais do século XVIII, princípios do século XIX. É um teatro em estilo italiano. Só temos 3 teatros em estilo italiano cá em Portugal. É o Teatro de São Carlos, o Teatro Dona Maria e o Teatro Garcia de Rezende. Por fora são muito simples, mas por dentro são muito, muito ricos. Este, por exemplo, dizem que é parecido com o Scala de Milano, em Itália, a um ponto bastante mais pequeno, mas tem os tetos da cobertura com pinturas e é um teatro muito, muito rico. Aqui temos também, de curioso, esta entrada, podem já observar por baixo da janela, já temos ali a aplicação de um símbolo cristão e já foi aplicado mais tarde. E temos também o seguinte, como as torres eram muito juntas e eram muito altas, havia dificuldade em observar quem entrava e quem saía. E então a observação original era feita aqui neste edifício atrás, está agora em obras, onde está a chaminé e o último piso, aí era uma varanda. E aí é que estavam os guardas a observar quem entrava e quem saía. E como aviso, a dizer que estavam a ser observados, como hoje em dia se utiliza nas câmaras de videovigilância, o sorria, está a ser filmado, naquela altura, reparem que na esquina está uma cara. Essa cara era um aviso para que estavam a ser observados e para terem cuidado. Em baixo, temos mesmo por baixo, onde temos ali assim o Largo das Portas de Moura, onde está lá a identificação, por baixo temos uma janela em estilo gótico, com umas grades, aí pagava-se para se entrar dentro da cidade. Era como se fosse uma portagem, a pessoa tinha que pagar para poder entrar dentro da cidade jesuíta. E aqui temos a Igreja do Espírito Santo. A Igreja do Espírito Santo, Igreja de Jesuítas, uma igreja muito simples, muito despida arquitetonicamente, mesmo o seu interior é uma igreja também muito simples. Os jesuítas não eram com uma grande riqueza, com uma grande ostentação, eram mais severos, se assim se possa dizer, e então, em termos arquitetónicos, eram muito, muito simples. Ao lado temos o Colégio do Espírito Santo. O Colégio do Espírito Santo, também dos jesuítas, que em 14 de novembro de 1552 passou a Universidade. A Universidade de Évora, a segunda mais antiga do país, a primeira é a Coimbra, esta é a segunda mais antiga do país. Nós já estamos com o tempo muito apertado, depois quem quiser cá vir pode vir aqui ver aqui a Universidade. Nós agora vamos subir, vou poder observar que tem um símbolo, que é o símbolo do Espírito Santo, que é uma pomba de asas abertas, e isso representa a Universidade. É a Universidade do Espírito Santo. Sempre que virem esse símbolo, é um polo universitário. Portanto, aqui é conhecida pela Universidade do Espírito Santo. Todos os alunos têm que passar por aqui pelo edifício principal. Quando entram, o primeiro semestre é feito aqui para dizer que passaram na Universidade e que estiveram na Universidade do Espírito Santo em Évora. Isto, como há bocado vos disse, em 1759, quando Marquês de Pombal expulsou as ordens religiosas, aqui a Universidade fechou. Só voltou a abrir em 1973. Até lá funcionou como colégio, era chamado o Colégio do Espírito Santo, mas era gerido pelo Estado e não pela Igreja.
pensava que seria um edifício muito maior da universidade. A universidade, mas a universidade é enorme. A universidade vai até lá abaixo, apanha este quarteirão todo. É muito grande. A entrada principal é aqui, temos aqui um jardim e depois temos os claustros que são lindíssimos de se visitar. Aconselho a visitarem a biblioteca também e o refeitório. São os pontos mais importantes. Também tem uma sala muito importante que é chamada a Sala dos Quatro Elementos. Ar, terra, fogo e água. Portanto, tem ao centro e é uma sala lindíssima. Vale a pena a sua visita. Aqui atrás de vocês, só com curiosidade, esta fonte que aqui está, não é. Esta fonte não é para humanos. Você não vai falar de ti, é só da fonte. Não é para humanos. É para os animais ver. Esta fonte é para andar aqui do posto à direito, a seguir à torre. Nós temos os blocos maiores do tempo dos romanos, século I. Depois tivemos os visigodos, que construíram um pouco mais acima com pedras mais pequenas. Os árabes fizeram depois, mais tarde, as ameias. Aqui no caso do palácio, temos precisamente a mesma situação. Janelas românicas aqui no do palácio, e depois os visigodos não fizeram nada e os árabes construíram por cima e tem já o tempo da jarra. O mesmo se pode ver também do vosso lado esquerdo, aqui a torre. Se vem um pouco mais à frente, podem observar que tem três níveis. Ele tem esta parede lateral, conseguindo ver a escada. Esta de baixo, romano. Acima, visigodos. E a última, mouros. Eu construí uns por cima dos outros para mostrar o seu poder. Chamada a porta de Fernandino, onde já temos a segunda muralha, a muralha fernandina. A muralha vai unir com a muralha do século X. Essa muralha vai fechar a cidade neste sentido todo e depois vem na diagonal para cá. Essa parte na diagonal foi destruída quando construíram a terceira muralha. Carros mais largos, quando digo carros, carros de bois, carros de cavalos, etc., já precisavam de uma porta mais larga. E então abriram a chamada Porta de Envios, já aqui de Dom João I. Está num outro ponto da cidade. Todas as outras portas foram destruídas, por exemplo, o disto que não está nenhuma porta, cortaram a muralha à meio e agora precisam sair. Porta dos navios, porta dos alcochão, porta. Daqui controlavam as entradas e as saídas, conseguimos controlar com facilidade. Além do mais, os árabes também, que não eram bárbaros, escolheram certamente este ponto porque é a zona da cidade que mais água tem. Já não chove aqui há 2 anos, mas felizmente aqui ainda há muita água. Há um grande lençol freático e os poços neste momento estão com água. Vamos subir. Temos aqui a muralha romana, a continuação da muralha romana, onde por cima temos um jardim chamado Jardim de Ana, onde por baixo está uma aldeia romana. Foi toda catolizada, o espólio foi retirado e voltaram a tapar. Porque a muralha estava a ameaçar a ruína, toda a estrutura estava a ameaçar a ruína, então voltaram a tapar. O espólio está todo destruído. A Duquesa de Cadaval, por vezes vem cá ao fim de semana. A sua filha, é de Mouros, exatamente. A sua filha, Diana de Cadaval, está casada com Charles Filipe de Orleans. Estão aqui com muita frequência, têm aqui uma esplanada, um bar, onde por vezes servem aqui. Estão às vezes até mesmo a servir à mesa. Eles, para curiosidade de muita gente, mas estão aqui a servir à mesa, é muito interessante. Ao lado temos a igreja. Temos aqui esta igreja, chamada Igreja dos Loios, que é uma igreja também muito bonita, pertencente ao palácio. E esta igreja está assente sobre uma cisterna árabe. Portanto, foi descoberta há pouco tempo. Por baixo tem um grande poço, uma cisterna bastante grande, com um reservatório de água. Foi descoberta há bem pouco tempo, aí de baixo. Temos também esta igreja, muito interessante, que é toda forrada a azulejos do século XVII. É muito, muito bonita pela sua história e por ser toda forrada. A outra de baixo, forrada a azulejos, mas também com pinturas flamencas do século XVII. Aqui assim, deste lado, temos o chamado o Templo de
durante muitos anos chamou Templo de Diana. O Templo de Diana mudou de nome. É, exatamente. Este templo é dedicado a Augusto I, foi o primeiro imperador romano da Península Ibérica, quem deu também o nome à cidade de Évora, Évora Liberatis Augusta. Évora era uma planta existente aqui na zona, está extinta. Sabemos que era uma planta porque a 150 km a norte de Londres existe uma cidade chamada Hebron. Também vem do romano e aí existe essa planta com esse mesmo nome. E aqui em Évora existia, mas está extinta. Portanto, há 2000 anos atrás não sabemos que tipo de clima que tínhamos aqui. Mais ainda também Liberatis, cidade livre, aberta, Augusta, dedicada a Augusto I, primeiro imperador romano. Naquela época, no século I, não se adoravam os deuses, adoravam-se os imperadores. E então os deuses eram adorados antes de Cristo. E então foi dedicado assim a Augusto I, o primeiro imperador. Começou-se a chamar Templo de Diana a partir do século XVII. Entre o século XVII e o século XIX, tentem imaginar isto tudo fechado, com um telhado, com uma porta, e era um matador municipal. As pessoas iam caçar para o campo, traziam aqui a caça, era desmanchada, era preparada e as pessoas vinham aqui buscá-la. E então, como tal, deusa da caça, Diana. Temos o Jardim de Diana, erradamente, temos o quiosque de Diana, temos muitas senhoras aqui que se chamam Dianas, se calhar deveriam se chamar Augustas, mas... Ou liberais. Ou Liberatis, ou outro nome. Coisa qualquer. Outra coisa qualquer. Ou pavões, ou pavões. Pois, mas já vi aqui que há sempre, já estive a comentar isto, quem é que era o pavão aqui. E que é liberal. Uma linha na mão. Era mais elevado. Não só era mais elevado, mas também temos o seguinte. Naquela época, quando isto foi feito, aqui à volta, tudo isto era circundado por um lago. Era um espelho de água toda à volta. No século XVII, desmancharam o lago e passaram aqui à volta a ter talhos e açougues. Como há bocado disse, Isto é uma cidade super histórica. O Palácio da Inquisição que tivemos cá em Portugal foi aqui. Era o segundo mais sanguinário do país. O primeiro era Coimbra. Este era o segundo mais sanguinário. Os altos de fé saíam por aqui, iam por aqui abaixo, desciam à praça principal, onde aí eram queimados vivos ou enforcados. Eram enforcados apenas aqueles que eram dignos de morrer dentro da cidade. Quem não era digno de morrer dentro da cidade ia morrer fora das muralhas. E quem não era digno de morrer sequer cerca das muralhas ia morrer 1 km mais à frente na terceira forca. E até lá sempre a ser torturado. Aqui neste caso da Inquisição também tinha a ver também com a parte religiosa também. A Inquisição era da sempre com isso. Sempre assim. Tanto no interior, pode-se ainda visitar o Tribunal da Inquisição, pode-se também ver o escritório dito do Inquisidor e também do próprio juiz. Zonas que estão ainda visíveis. Principal tortura aqui, através da água. Aqui por trás onde vêm estes plátanos bastante grandes, eram tanques, eram cisternas, onde as pessoas eram mergulhadas, muitas delas presas pelo pescoço e a água ia subindo. Outras eram colocados de bicos de pés e a água ia subindo, ou morriam de cansaço ou afogados. Ora bem, nós estamos aqui diante da Sé Catedral de Évora, Sé Catedral de Évora, ou apenas Sé de Évora, ou Igreja de Santa Maria. Temos aqui presente a maior catedral medieval que temos cá em Portugal. Como catedral medieval, podemos observar que as janelas são muito mais elevadas, para se o inimigo tentasse entrar, não conseguia entrar. A porta também está mais elevada, se houvesse um ataque ao ariete, também perdiam velocidade, perdiam força e não conseguiam arrumar a porta. Podemos observar ainda lá em cima, ali mesmo por cima da porta temos uma varanda e reparem que as pedras estão mais polidas, estão mais limpas. Daí derrubavam o azeite a ferver cá para baixo. Esta igreja tem 3 estilos diferentes. Temos o estilo românico, pode ver todo à volta da igreja. Temos o gótico, pode ver aqui na fachada. E como disse há bocado, eram construídos de dentro para fora. E então a parte da frente também fachada, que era o fechada. E como fechada, já foi num período de transição já para o gótico. Então podemos observar no topo e temos vários estilos. Temos aqui, por exemplo, nesta janela do lado esquerdo, ao centro temos o gótico, mas temos o românico por fora. Em baixo temos o gótico. E lá em cima temos o românico novamente.
Portanto, e temos duas torres distintas. Isto servia também como fortificação. Como fortificação, era o ponto mais alto, é o ponto mais alto de hoje da cidade, é visto de todo o lado, e lá fica uma vista fabulosa, todo à Mas eu não podia dizer aqui, é para eu caminhar. Podemos observar ainda o terceiro estilo. O terceiro estilo só se vê no altar, por trás do altar mor. Olha, que nem capaz de Tem estilo barroco. São subcarregados. É um bocador mais à frente. Isto o que é que tem? O terremoto foi a zona que foi destruída. Quando a recuperaram, era o estilo que estava na altura. Então colocaram um estilo barroco. Toda ela feita em granito e colocaram depois aí no altar mor, foram colocar já o mármore. Mármore esse, já tinham descoberto as pedreiras de Vila Viçosa e de Estremoz, e então colocaram, que era mais fácil de trabalhar, e colocaram aí em mármore. Temos também a única igreja medieval com os apóstolos do lado de fora. Os apóstolos estão sempre do lado de dentro, todas as imagens estão sempre do lado de dentro. Estas estão do lado de fora, estão feitas em mármore, porque reparem também à volta que a pedra também, apesar de ser granito, já mais polida, já mais trabalhada. Quando foi reconstruído, colocaram o granito e aproveitaram, colocaram os apóstolos do lado de fora e aproveitaram também a estrutura gótica para manter esta situação. Agora, no interior, nós não vamos ter tempo de visitar o interior. Quem quiser depois vir cá, eu passo já aqui a explicar um pouco e depois observam já de outra forma lá dentro. Temos o seguinte, podem visitar a igreja toda, ir aos claustros, ir lá acima à torre, que é fabuloso. A história está concentrada cá em baixo. Está toda na nave principal. Então temos o pavimento todo em mármore. Mármore esse, também foi na altura, não tenha sido destruído, mas as igrejas em Lisboa, como foram destruídas pelo incêndio, porque foi no dia 1 de novembro de 1750, portanto, dia de Todos os Santos, as igrejas todas iluminadas com as velas tombaram sobre o soalho de madeira e então arderam com grande facilidade. E aproveitaram todas as igrejas nessa altura para substituir o pavimento de madeira e colocar o pavimento de mármore. Quando substituíram, verificaram que por baixo estava a mesquita árabe. Isto foi construído por cima da mesquita árabe. Esta igreja. Mais ainda, temos o seguinte, ainda nos falta, aqui estamos numa cidade romana, ainda nos falta descobrir onde é que está o anfiteatro. Calcula-se que esteja aqui por baixo, porque isto tem um formato de um anfiteatro natural, mas não se sabe ao certo se estará por baixo ou não. Temos aqui também, no século XVI, Dom Manuel vinha aqui, estava cá com o reino, e todo o ouro que vinha do Brasil vinha para aqui, não ia para Lisboa, era para aqui. E daqui é que era distribuído para o resto do país. E era guardado, sim, onde hoje em dia está a parte do museu daqui da Sé, está numa parte mais baixa, aí se guardava o ouro. E temos, quando se entra, do vosso lado esquerdo, vão poder observar um altar todo ele em talha dourada, estilo barroco. Estilo barroco, já em talha dourada, também já feito nessa altura, mas tem uma estátua, tem uma imagem de Nossa Senhora do Ó, Virgem do Ó, que é a Virgem que, em vez de ter um menino ao colo, ou de ter ao ombro ou aos pés, está grávida. E então tem a mão no ventre com o menino dentro. Daí se chamar Nossa Senhora do Ó. Temos duas imagens originais de Nossa Senhora do Ó, uma que está aqui na Sé Catedral de Évora, a outra está cá em Évora também, numa pequena capela, mas não é visitável. Uma imagem mais pequena. Estas imagens são do século XIV. O altar, já do século XVIII, em estilo barroco, já com uma talha dourada muito rica, muito mais rica daquelas que viram embaixo na igreja de São Francisco. De curioso também, quando entram, podem observar do vosso lado esquerdo, temos um órgão, esse órgão que está suspenso. Esse órgão que está suspenso, há bocado perguntavam-me sobre os japoneses e os chineses virem aqui muito à cidade, etc. Os japoneses vêm realmente aqui muito a Évora, é a cidade mais visitada a nível nacional pelos japoneses, não é Lisboa, não é Porto, é Évora, porque está muito ligada à sua história. Isto foi o seguinte, os primeiros ocidentais a irem ao Japão foram os portugueses. E foram e convidaram os japoneses a vir visitar Portugal. E quando vieram aqui, foram recebidos em Évora e não em Lisboa. E entraram e ouviram o órgão a tocar. Não conheciam o órgão, não sabiam o que era o órgão. E ouviram também os meninos do coro a cantar. Aqui, este convento, chamado Convento dos Meninos do Coro, uma passagem direta para dentro e à volta podem ver vários arcos à volta, onde eles cantavam, mas os japoneses encantaram-se foi realmente com o órgão. E levaram a cultura do órgão para o Japão. Hoje em dia são os maiores produtores a nível mundial de órgão. Temos a Yamaha, a Sony, etc. Tudo
concentrado na história portuguesa. Também como história portuguesa ligada ao Japão, e o japonês vem cá muito com essa definição. Alguém sabe qual é o doce tradicional do Japão? Como se chama? Castela. E o que é castela? É o nosso tradicional pão de ló. O pão de ló se aguentava bastante tempo, e como se aguentava bastante tempo, conseguiram levar até o Japão realmente o pão de ló. Pão de ló esse, o pão de ló leva pouco açúcar, não leva muito açúcar como outros doces conventuais, e leva pouco açúcar. E aguentava-se bastante tempo. E ao aguentar-se bastante tempo, ao ter chegado, o japonês tinha dificuldade em dizer pão. O ão, para eles, é muito difícil, como para qualquer outra língua, é muito difícil dizer o ão. Então o pão tinha essa dificuldade. Como é que se batem os ovos? Em Castela. Como se bate em Castela, ficou batizado como Castela. É o doce tradicional do Japão, é a Castela, não é mais do que o nosso pão de ló. Temos também o vidro. O vidro foi levado pelos portugueses para o Japão. Eles não conheciam o vidro. Tanto que nós observamos, às vezes em documentários, filmes, são feitos em papel de seda. As suas janelas, as suas portas são em papel de seda. Eles utilizam bambu para servir, para depositar água ou outros líquidos. Enquanto que nós aqui dizemos o vidro da garrafa ou o vidro do copo, eles dizem o vidro para a água. Eles não identificam garrafa, não identificam copo. Vidro é tudo igual. Portanto, e então é vidro para a água, já sabe que é para beber água. Vidro para a água é para levar a água. Vidro para beber será um copo. Portanto, não tem identificação, não dizem o vidro da janela, dizem vidro para a janela. Vidro para o carro, está para o vidro do carro. Portanto, isto é diferente. Tem também a tempura. A tempura tradicional japonesa, não. A tempura é portuguesa. A palavra arigato, obrigado em japonês. Obrigado, arigato, arigato, obrigado, é muito parecido, a fonética é muito parecida. E isto tem a ver com o seguinte, o japonês como é que agradece tradicionalmente? Mão fechada e baixar a cabeça. Isso para nós é rezar. Isso para nós não podia ser utilizado como japonês, isso era pagão. E então, obrigado. Diziam assim, obrigado, o obrigado deu arigato. Portanto, há muita palavra, muita fonética. Obrigado no Colégio do Espírito Santo. E fala-se que viveu nas Casas Pintadas. A família dos Gama viveu nas Casas Pintadas. As Casas Pintadas é este edifício que está aqui, que está contíguo ao Palácio da Inquisição. No seu interior foram descobertos vários frescos da época, vários objetos de sua época. Também se fala na torre da família dos Gama com as janelas geminadas, com as duas janelas geminadas. A única torre existente aqui é esta. Isto possivelmente na época não fosse uma rua, mas tinha um largo e tivesse tudo ligado. E após o terremoto muita coisa se perdeu e não se sabe o que é que realmente deu. Esta torre, podem observar que está bastante afastada em relação a estes edifícios, nem sequer dá para outra rua, está ali encaixada. A entrada é feita por ali. Estes dois edifícios já são dos anos 40 e já foram aqui acrescentados, aqui era um pátio onde eu tenho a minha loja, também já foi aqui acrescentado. Mas inicialmente poderia ser que estivesse tudo junto. Exatamente, vitrais, portanto a única torre aqui existente com janelas minadas, duas janelas minadas e em estudo. E a única porta E eu também há disto. com o piso Também há dormir na rua. do lado direito, do lado de fora, tem o pavimento para peões. Aqui era para os carros, para os brigas, do lado direito que era só para os peões, um piso mais irregular. Da época, terem caldeiras. Tinham já uma zona de caldeiras. Nem estou aqui. Aqui eram de freiras. Este convento de Salvador era convento de freiras. E podemos ver o seguinte. Nós não conseguimos ver lá para dentro, mas elas conseguem ver cá para fora. Era o início das chuvas. Aqui também temos o aqueduto, que passa aqui por baixo. Só vai aparecer novamente lá à frente, já lá vamos. Podem observar ali ao fundo o aqueduto romano, o primeiro. E reparem que as casas estão construídas por baixo e por cima do aqueduto. Aproveitavam todo o espaço e mais alguns para poder construir. E ali é um bom exemplo disso. O aqueduto depois desaparece e vai aparecer mais à frente, onde agora vos vou mostrar. Tem uma caixa cisterna, ou seja, um posto de elevação de águas. Temos 2 aqui e temos mais 8 ao longo do percurso. Este aqueduto vem a cerca de 16 km daqui
E a cada quilómetro tem uma diferença de 2 centímetros para ganhar gravidade para pôr a água dentro da cidade. Mas mesmo assim, às vezes havia pontos mais elevados e então funcionava com essas caixas. Essas caixas funcionavam com um sistema de sifão. Portanto, circulatório, ganhar força e introduzir a água com mais força no interior. E há pontos onde o aqueduto desaparece, que é agora o caso deste aqui. E daqui só podia descobrir que o aqueduto passava por aqui, porque aparece um poroto ali à frente e ali desaparece. Portanto, estaria debaixo destes palácios de alguns. E quando se veio a descobrir ali os banhos, viu então que a canalização vinha dar aqui. Isto foi tudo levantado e a canalização vinha dar aqui dentro. Portanto, o aqueduto vai por baixo das coisas. Então estava bem da estrada que vai para onde? Não, da estrada que vai para a Real. Para Real. Exatamente. A 16 km daqui vem da Graça de Livor. Nada, graças. Graça de Livor. Livor e um grato. Graça do geral. Como foi geral? Geral. Tem favor. Geral foi. Geral. Mas como se identificava com o rei, se foi viver sobre o castelo cerca de 5 combatido e fugiam à Suíça, não vinham atrás dele, aos montes, ao ter composto aquilo o seu exército, em 1760, sabendo que ele resolve atacar a cidade e entregar a Dom Afonso Henriques, pedindo perdão para ele. Ao ter feito isto, acontece que ele fez um ataque, basta os homens vieram muito para atacar, os muros desceram. E ele foi com mais 5 homens por cima e entrou na torre do castelo, que é uma torre do lado esquerdo, onde visitou o rei Mouro, correu as ruas da cidade com os os portugueses já tinham fama de sanguinários, já tinham fama de... Então, abandonaram a cidade e entregaram a cidade. Nós podemos ver o brasão da cidade, aqui em cima deste grande, onde geral do cavalo com uma espada ensanguentada e um morto por baixo, do rei e da sua filha. As cores da bandeira, amarelo e vermelho. O amarelo representa o ouro, o vermelho o sangue da camada. Vimos também esta praça, ali ao topo onde está ali eram feitos os juízes. Onde está a fonte? Estava aqui a fonte romana, que era aí que terminava o registro. Podem observar que esta praça não é quadrangular, tem um formato de uma forma elíptica. Então, por todos, mais uma vez, muito boa tarde. O Alpiarça TV no passeio, uma organização da DECULT, da Câmara Municipal de Alpiarça, o passeio para os funcionários da autarquia. Estamos em Reganco do Monsaraz, e estas são as imagens exclusivas do Alpiarça TV. Fábrica de papel. Isto é tudo barragem, Paula. Isto é o grande. A aldeia da Luz era nesta zona mais ou menos. Já repararam, o engraçado que é depois vermos os vários vídeos. Estas excelentes imagens através do Alpiarça TV, no passeio organizado pelo DECULT, pelos funcionários da autarquia de Alpiarça. Como eu já vos disse, estamos em Reguengos do Monsaraz e estamos a captar estas excelentes imagens. Ela está mais magra. Não, o problema é... Mas é o peso. É o peso, a coxa. É sim. Ai, careta. Está bem? Ainda não teve que ser conseguido. Isto são ruínas romanas do tempo dos visigodos, 1834. É para o vídeo do... Exatamente. Se não for, passa a ser.
baixo, às vezes há uma carrinha. Olha, mas está ali o ar-condicionado, pá. Estava uma carrinha para ir acima. Olha o ar-condicionado. Ele já mijou, olha ali assim, a poça que ele fez ali assim embaixo. Olha, senhora. Mas aí, às vezes não falo disso. Uma vez não é assim, assim. Isso não estava nada, né? Olha o merrinho. Minha sogra ou também dela tinha feito. Eu nem tinha lá para fazer. Estamos em Regangos de Monsaraz, através das imagens do Alpersa TV. E vocês não tinham vindo aí, também se vai ver. Mas para as coisas, mas é só uma corrida pronto. Agora, o pessoal tem que ir para lá em cima, né? Ver a corrida tem que ir para lá, mas a malta tem que ir lá para cima. Anda para baixo, só para baixo da ajuda, cara. Não é melhor, Felipe? Está vindo já? Eu quase conseguia, foi aqui, foi aqui, foi aqui. Para quem não sabe, aqui é uma praça de touros de Regangos de Monsaraz, mas é a moda antiga, portanto, para quem está habituado a ver touradas e aquelas praças já habituais dos dias de hoje, isto que aqui está é uma praça de touros, mas não tem nada a ver com aquilo que estamos habituados. Estamos em Regangos de Monsaraz, através das imagens do Alpersa TV. Através da organização da Cults do município de Alpersa, para os funcionários, aqui está este passeio. Isso aí entra. Lógico, Aqui está a entrada principal da Praça de Touros, que eu referi há pouco, onde passam os animais aqui para serem toreados, digamos assim, para ver aquele festival de touros que nós estamos habituados. Logicamente que aqui é a moda antiga, não tem nada a ver com os dias de hoje. E mais uma vez com as imagens Alpersa TV. Mas sem confusão, é que era metade da parte, para mais do que Mas o
Estamos em Reguengos de Monsaraz e continuamos a captar estas excelentes imagens através do Alpiarça TV. E isto é a prova de que existe coisas belas em Portugal, à semelhança daquilo que já vimos através do nosso Alpiarça TV. Recordo que estamos em Reguengos de Monsaraz, através do passeio dos funcionários do município de Alpiarça, através da organização Decult, a organizadora deste passeio para os funcionários. E o Alpiarça TV, mais uma vez, o canal oficial deste passeio. A Évora e também a Reguengos de Monsaraz. Estas continuam a ser as imagens do Alpiarça TV no passeio dos funcionários do município de Alpiarça através da organização Decult e agora em mais um ponto de paragem. Sou o Miguel, faço parte aqui da equipa da Casa José de Sousa. Portanto, nós vamos ver no final uma pequena sala onde temos uns retratos de família, alguns para vocês entenderem um bocadinho o que é José de Sousa. E vão também depois ter a passagem pela adega, que é um clássico, digamos assim, da produção dos vinhos daqui. Nós começamos também, como eu falei ali em cima, na recepção da uva. Neste caso, e aproveitando que estamos aqui já em baixo, temos um autocarro aqui, temos uma pequena vinha de demonstração. Esta vinha tem as três principais uvas que nós temos na propriedade, que é cerca de 3 km daqui. E está aqui, bem por trás de nós, a adega principal, que é uma adega que faz a grande maioria dos nossos vinhos, excetuando aqueles que são feitos em talho, portanto, que é a adega que temos aqui desde praticamente o início, que é a data que está ali também acima de 1870. Alguma pergunta que tenham a fazer durante as últimas Ainda batalhas? batalhas. Portanto, isto aqui é uma adega mais recente, uma adega dos anos 90. O objetivo é fazer vinhos também mais leves, mais fáceis de beber, que é o que o mercado também pede. Certamente vocês também já viram muitas adegas, portanto não é muita novidade para vocês. O que muda entre produtores é o tamanho da adega conforme as necessidades de produção. Mas claro, se tiver alguma pergunta para fazer, estejam à vontade. Não sei o que aconteceu aqui no Mão Branca. Adegas não é nenhuma novidade para vocês. Isto aqui são as prensas que, alguns claro, são as prensas que nós usamos para tudo depois de se fazer a fermentação dos vinhos feitos nesta adega. Principalmente aquilo que é, em alguns sítios chamam de massa mãe, a parte mais densa, que era a pele, que era no fundo alguma polpa, que fica lá com o vinho enquanto o vinho fermenta. É prensado naqueles cestos que vimos ali ao início, prensado aqui para extrair um pouco mais daquele sumo que é mais rico, mais concentrado, pode ser usado para colocar o mesmo vinho de onde estava a ser retirado ou até para outro qualquer. Perguntas, não é? Senhor Manel, aproveita agora. Já perguntei tudo. Ela até já fez o vinho este ano. Portanto, cala. Eu já ouvi dizer que tem lá um vinho muito bom este ano. Pelo menos há quem lá no meu gabinete faça a propaganda. É meu. E o Michel também quer ir dar mais pressa, mas não era. É o vinho verde. Eu estava a ver que isto tinha. Lá no Minho há muitas. É Pois latadas. que aquilo lá tem que andar com os cadotes para É andar à frente. latadas. Algumas
Este também é, isto é de abril, não é? É, pode ser de abril. Pode ser, isso é de abril. Está aí o Eu raspo-lhe uma comunidade e depois deixo o celular subir. O próprio dono já tem o álbum, o livro, vocês borracham. Passar 2 ou 3 vezes. Descobri na casa dele, já lá fui várias vezes, eles vão lá um bocado agora, então vou da casa de todos, e então descobri logo que era não já aquelas, 600 euros. E não estou a dizer, Você já tinha esse dinheiro comigo no ano. por acaso tinha ideias da gente, vi pessoas que Continuamos ainda com as imagens Alpiarça TV, ainda em Regangues de Monsaraz, nesta excelente adega, onde temos aqui vinhos de grande qualidade. E estas continuam a ser ainda as imagens exclusivas do Alpiarça TV.